Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gisele, de Educação Física, e eu fui convidada para dar minha contribuição aqui no ATPC, falando sobre o tema do ensino híbrido. Eu sou professora na EE Professor Moraes Pacheco e na EE Professor Joaquim de Michele, ambas aqui na Diretoria de Ensino de Bauru. Bom, o que seria o ensino híbrido? O próprio nome ele já diz, né? O ensino híbrido ele tenta aliar o ensino presencial com o ensino à distância, o ensino virtual. E para isso, a gente pode se utilizar de diferentes meios, tecnologias, metodologias, que uma pode complementar a outra, tá? A gente não pode dizer que uma tecnologia que a gente está usando é melhor que a outra, na verdade não. Uma complementa a outra, não quer dizer que essa é mais nova, que é melhor daquela que é mais antiga. Então, na verdade, depende muito do ambiente, do seu ambiente de trabalho, das pessoas que estão envolvidas e dos seus objetivos. Então, determinados meios, determinados recursos, determinadas tecnologias, elas vão sendo testadas e a gente vai vendo, né, se vai sendo bom ou ruim, se vai dando certo ou não, né, dentro do nosso trabalho na escola. Então, é mais para frisar mesmo que não tem uma coisa pronta, assim, né? Na verdade, é um teste. A gente vai testando e vai vendo que dá certo, que dá errado. E não tem como entregar para vocês algo pronto e falar que isso vai dar certo. Então, depende da realidade de cada um. Então, por isso que a gente está fazendo um compartilhamento aqui de experiências para a gente discutir sobre essas questões. O ensino híbrido, ele traz várias possibilidades, entre elas a autonomia do estudante, engajamento entre os seus pares e dá pra gente personalizar o ensino. Então a gente não pode só pensar ficar preocupada, né? Nossa, mas será que vai dar certo ou não? Isso é ruim. Na verdade, a gente tem que pensar nas possibilidades. Tá, vai trazer mais autonomia para o estudante, como que a gente pode fazer com que haja esse engajamento, né? Aumentar as possibilidades de comunicação e melhorar a qualidade do processo educativo através do ensino híbrido. E também a gente tem que pensar que dá para a gente personalizar esse ensino, né? Dependendo das dificuldades de cada aluno e da realidade de cada escola. Pontos importantes que eu queria trazer para vocês é que o ensino híbrido, ele proporciona você poder modificar e transformar os espaços, favorecendo o nosso processo educativo. O foco no ensino híbrido é mais o aluno, então a gente não tem aquela abordagem tradicional, né, que o foco é no professor, o foco é voltado para o aluno. E a gente tem que pensar também que o foco tem que ser nas pessoas, foi o que eu falei para vocês, e não na tecnologia ou nos recursos. Você não pode partir de uma tecnologia ou de um recurso, na verdade você tem que partir do seu objetivo, do que é importante para a comunidade escolar. O foco tem que ser as pessoas, porque na verdade são as pessoas que vão usar esses meios e usar essas tecnologias em prol de alguma coisa. Tá? Então, o foco é nas pessoas. Os meios, os recursos, eles têm que se encaixar, se adaptar às necessidades do nosso grupo, da nossa comunidade, e não ao contrário. Não é a escola que vai ter que se adaptar a um determinado aplicativo, porque tem que ser usado aquele aplicativo. Não, na verdade, a gente tem que procurar ou buscar meios, buscar recursos que se encaixem ou que consigam se adaptar às necessidades da escola, da nossa comunidade que a gente está trabalhando. Uma questão muito importante, principalmente agora na pandemia, é a questão que a gente tem que disponibilizar diversas plataformas para a gente conseguir uma maior acessibilidade. Porque, por exemplo, a gente só disponibiliza o Google Classroom, mas tem muitos alunos que às vezes não conseguem usar o Google Classroom. Por mais que você explique, às vezes os responsáveis também vão na escola, a gente tem que explicar, acontece de alguns alunos não conseguirem usar corretamente ou de uma maneira efetiva. Então, o que acontece? A gente tem que disponibilizar outras plataformas. Então, na verdade, o ensino híbrido, se você vê que uma coisa não está funcionando, não está fazendo efeito, na verdade você tem que ter outras opções, né? Não é uma opção só que você tem várias opções, várias plataformas, e quanto mais variedade você tiver, mais você vai conseguir garantir essa acessibilidade. O objetivo em si que a gente tem que ter em mente
não trazer as respostas prontas, como seria o ensino tradicional, né? Mas sim a gente tem que conseguir aliar nesse ensino híbrido, né? O presencial e o virtual, essa questão de você não trazer as coisas prontas, mas sim de você construir junto, fazer perguntas, questionamentos, e você conseguir fazer com que esse processo ele seja algo construído não somente pelo professor, mas que isso seja feito, esse processo de ensino e aprendizagem seja feito por todos, né? É uma construção conjunta. E a gente tem que conseguir oportunizar espaços para compartilhamentos e fomentar discussões usando o ensino híbrido. Como fazer isso, né? Aliar o presencial e o virtual e, ao mesmo tempo, você promover espaços de compartilhamentos e conseguir fomentar discussões sobre diferentes temáticas que a gente trabalha, né? Como que a gente consegue facilitar essa interação entre todos os envolvidos nesse processo? Então, na verdade, são mais perguntas do que respostas, né? A gente tem que ter em mente que uma pergunta leva a outra e aí a gente vai caminhando. Então, quando o professor ele vai pensar no ensino híbrido e ele vai começar a trabalhar com esse tema, ele tem que se fazer muitas perguntas e ele não pode buscar resposta pronta, porque não existe. Na verdade, você vai buscar um conhecimento, uma pergunta vai levar a outra e aí você vai conseguindo desenvolver o seu trabalho. Então, para a gente refletir, o que a gente precisa pensar? Quais os recursos que a gente vai inserir nas nossas aulas? Quais os que estão disponíveis, né? O que tem disponível para a gente poder usar? Quando que a gente vai utilizar? Como que a gente vai utilizar? Para que a gente vai utilizar? E como associar os recursos aos objetivos de aprendizagem? E como que a gente vai facilitar o acesso para o aluno de determinados meios ou recursos que a gente vai escolher para trabalhar, né? E essa escolha não precisa ser somente do professor, ela pode ser uma escolha em conjunto, como eu já falei. Todos os membros da comunidade escolar, o engajamento ao longo desse percurso, ele é muito importante. Então, o professor, ele não precisa carregar essa bagagem, né, nas costas. Eu preciso pensar o que eu vou fazer. Na verdade, o professor ele pode produzir tudo isso junto com seus alunos, junto com seus gestores da escola, né? A gente pode aproveitar os espaços do ATPC para fazer essa discussão de como a gente trabalhar com o ensino híbrido na nossa escola e na nossa comunidade. E eu posso trazer algumas experiências, né? Que no meu caso é o que eu já usei e o que deu certo e o que não deu certo, né, até o momento. Então, o Google Classroom, que é uma ferramenta que a gente pode trabalhar, né, usando o virtual, eu já cheguei a usar na época que a gente estava com as aulas presenciais e daí para testar, para ver se funcionava ou não. Então, eu aplicava as aulas na escola presencialmente. Vamos dar um exemplo, um jogo de voleibol. Aí a gente introduzia o tema do voleibol, a gente fazia vivência na quadra e também eu aliava o Google Classroom, que aí eu tive que ensinar os alunos a como utilizar, né? Então eu tive que ter um tempinho para usar a sala de informática da escola, levar os alunos, explicar como que faz o login, que cada aluno tem o seu e-mail institucional e como que eles poderiam acessar o Google Classroom, aí mostrar o mural. E daí eu ia inserindo, né, em casa alguns vídeos sobre voleibol para eles assistirem, dava algumas questões para eles pensarem. E também tem o Google Drive, que dá para você usar o compartilhamento de arquivos e também armazenamento. Então, às vezes, eu jogava textos para eles lerem lá, e aí eu queria que eles construíssem algum texto em conjunto, mas eles não estavam na escola presencialmente juntos para poder fazer isso coletivamente. Então tem a opção também que dá para você usar um arquivo que você vai editando e todos podem entrar lá, ver o que eu escrevi, aí um colega pode ir lá e complementar o que eu escrevi. Então é um arquivo assim feito em conjunto. Então você pode trabalhar dessa forma virtualmente, né? Também usando um trabalho coletivo. Os formulários do Google, que também você pode
fazer avaliações, colocar questões para os alunos responderem e dar o retorno das avaliações para eles. O WhatsApp é uma coisa que, principalmente agora na pandemia, está funcionando muito na minha escola. Os alunos que às vezes não conseguem usar o Google Classroom, eles usam através do WhatsApp, né? Eu posso enviar os arquivos, os planos de aula e eles retornam atividades, tiram dúvidas. O acesso é bem mais fácil para alguns alunos. Principalmente na escola do Joaquim de Michele, que são os anos iniciais, né, os mais pequenininhos, a gente tem uma interação maior pelo grupo do WhatsApp. E cada turma, né, tem um grupo no WhatsApp, e daí os pais tiram dúvidas, a gente pode mandar os planos de aula, eles retornam as atividades dos alunos. Então o WhatsApp é o que está dando mais retorno, particularmente no meu caso, que a gente está conseguindo uma maior comunicação. O e-mail também, alguns alunos gostam de mandar e-mail e eu tiro dúvidas por e-mail, eles retornam atividades. Então foi o que eu falei, depende do aluno, depende da família, o que vai ser mais fácil para eles, né? Para poder facilitar essa comunicação entre a escola e a família em si, e em casa. A gente pode usar também o Facebook, quem tiver o Messenger, que a gente também consegue enviar arquivos, tirar dúvidas e eles retornarem atividades. O YouTube também é uma ferramenta muito utilizada, que além da gente poder postar vídeo lá, a gente pode usar links, né, de vídeos que já estão postados lá, enviar para os alunos, para eles assistirem. Então facilita bastante essa questão do visual, né, de você assistir vídeos e dar sugestões de links para eles assistirem, você pode enviar para eles. E nós temos também para fazer reuniões, a gente pode compartilhar experiências, ver como que está sendo o ensino e o processo, né? Fazer rodas de conversa de diversos temas e até mesmo as vivências práticas. Vou dar um exemplo para vocês. A gente pode usar o Teams, por exemplo. A gente faz uma reunião com os alunos e a gente pode fazer a brincadeira stop, por exemplo. Então, na educação física, a gente pode pegar, cada um na sua casa, pega o seu papel, a sua caneta e a gente brinca de stop, tá? A gente pode fazer também aquela brincadeira detetive, ladrão, que tá a vítima, o assassino. E daí a gente pode, particularmente, né, mandar uma mensaginha, você é o assassino, você manda uma mensaginha, né, pra vítima e fala, matei. Aí ela pega e pode falar lá pra todo mundo, falar, morri. Aí o pessoal fica meio na expectativa. Aí você pode mandar pra outro. Então, na verdade, você tem que adaptar as brincadeiras, né? Aí a pessoa que é o detetive, ela tem que ficar meio esperto, porque a gente pode estar lá trabalhando com a câmera, né? Todo mundo vendo o rosto de todo mundo. E aí tem que ficar meio esperto para ver quem que é o assassino que tá mandando mensaginha e matando as nossas vítimas. O stop a gente já fez, assim, foi muito legal. E é uma forma da gente conseguir fazer essa interação, né? A gente não está pessoalmente lá, presencialmente, mas a gente está tendo uma vivência prática coletivamente, né? Tendo interação com os colegas. Então, na verdade, são exemplos de atividades que a gente pode fazer. Então, o ano que vem que a gente não sabe também como vai ser, né? A questão da gente ter que aliar algumas aulas presenciais com algumas aulas à distância, virtualmente. Então, a gente pode pensar como que a gente pode aplicar determinadas vivências se utilizando de alguns aplicativos, né, alguns recursos tecnológicos, para poder melhorar essa nossa interação também. Então, é mais isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma e obrigada pela atenção.